templo do Espírito Santo. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Quando nós pegamos aqui o livro sagrado e nós começamos a ler, nós começamos a ver que Deus ele criou a palavra dele, não foi por causa dele, ele criou a palavra dele por causa de nós. Na sua onisciência ele sabia que o homem teria necessidade da fé, porque tem coisa que só se resolve com a fé. Então ele falou: vou criar uma palavra e vou ter compromisso com a minha palavra. A Bíblia diz que ele vela pela palavra para as cumprir. Compromisso com a palavra. Quando toca a canção, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo de número 3. As coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja tu louvor. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Amém. Olha para você ver a importância de cumprir o ministério. Ligou aqui? Já está ligado? O João Batista, ele era filho de Zacarias, lembra? Marido de Isabel, que era estéril. Quem lembra disso? Pela regra, o filho assumia o sacerdócio depois do pai. Era para ele estar em Jerusalém, pela regra, assumindo o cargo que o pai ocupava.
de sacerdote, cumprindo os rituais lá dentro do templo, ou dentro de um tabernáculo, enfim, fazendo aquilo que um sacerdote fazia. Nessa época, o sacerdócio já não era mais aquele sacerdócio tão espiritual, ou melhor, só espiritual. Era também um sacerdócio político, porque Roma já tinha dominado tudo, gente. Quem foi que julgou Jesus? Foram os romanos. Eles tinham chegado lá em Jerusalém e tinham dominado tudo. O Pilatos estava ali cumprindo o seu papel de juiz da corte para dar o veredito em respeito da morte de Jesus ou absolução. Os profetas eram cargo político, os sacerdotes eram cargos políticos, dados por Roma. É claro que os caras também tinham a sua vocação, e eles aproveitavam da vocação e do poder que a igreja tinha de influenciar pessoas para poder fazer ali um viés político em cima de tudo aquilo. Era até indicação. Mas o João Batista, ele não quis estar em Jerusalém para assumir um sacerdócio depois do seu pai, que era um homem fiel. A Bíblia Sagrada diz no livro de Lucas, capítulo 1, que Zacarias era um homem fiel, ele junto com a esposa eram irrepreensíveis. Nós já aprendemos que irrepreensível não é perfeito, é aquele que se policia, para ninguém ficar chamando a atenção. Irrepreensível. Não precisava dar bronca nele, ó, isso está errado. Eu já via que estava errado e mudava a direção. Mas o João Batista, ele tinha uma função, que era uma função de restaurar o altar. Por que eu estou falando desta função de restaurar o altar? Porque nós somos o altar que Deus habita. Amém, igreja? Amém. Nós somos o altar em que Deus habita, eu creio nisso. O livro sagrado conta, aqui no capítulo 3, assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Olha para mim. Olha onde que o cara estava pregando, pessoal. No deserto. Ele não quis ficar no conforto de Jerusalém, aonde as pessoas iam, aonde todo mundo estava com os olhos. Era uma capital, propriamente. Era um lugar onde as pessoas se deslocavam. Lá os homens de Deus tinham prestígio, as pessoas levavam a eles os presentes, levavam roupas sacerdotais, levavam ofertas para os homens de Deus. E o João Batista, ele foi chamado para poder anteceder Jesus. Ele foi chamado, inclusive era primo de Jesus. Não sabia que Jesus era o primo dele. Aliás, não sabia que Jesus, ele sabia que Jesus era o primo, mas não sabia que era o Messias. Sabia que Jesus era o Messias. Sabia que o Messias ia vir, e que ele ia falar, ele pregava do Messias, e ele esteve tão perto do Messias, e ministrando sobre o Messias. Porque tem coisa que é assim, mesmo estando diante dos teus olhos, chega a hora certa para Deus te mostrar. Não fique preocupado. Às vezes você acha que a bênção está muito longe, ela está mais perto do que você imagina. Quantos creem assim? Amém. E aí, irmãos, o João Batista, ele pregava no deserto. Lá não tinha ar-condicionado. Lá o pessoal era muito quente. E a Bíblia Sagrada diz que multidões iam até ele para ouvir pregar a palavra de Deus. E ele não pregava
pregava assim: olha, venha fazer a campanha para restaurar o teu casamento, venha fazer a campanha para você melhorar a sua vida financeira. Não era de autoajuda para vencer depressão, para vencer problemas emocionais, não, era a palavra dura. O evangelho é assim. Existe a hora que é da autoajuda, existe a hora que é, pessoal, para bênção, mas existe a hora que é para restaurar o altar. E quando tem que ser restaurado o altar, Deus manda a palavra certa para restaurar o altar. Nós somos o altar. Esta palavra é para restaurar-nos hoje. E ele pregava no deserto assim, versículo 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que ele estava pregando para o povo? Arrependem. O que é arrependimento? É um pesar, é a lamentação pelo mal cometido, é um conceito de negação ou desistência de algo feitos no tempo passado. Arrependimento é isso. Vou ler de novo. É um pesar ou lamentação pelo mal cometido, é um conceito ou negação de desistência de algo feito em tempos passados. Arrependimento é você fazer uma autonegação de algo que você fez no passado. Arrependimento. Então João estava dizendo: pessoal, vocês precisam entender que o arrependimento precisa ser praticado. Ele não estava pregando uma palavra de autoajuda, ele estava pregando arrependimento. Pastor, mas nós estamos dentro de uma igreja, nós somos membros da igreja há bastante tempo. Será que nós precisamos ouvir ainda sobre arrependimento? O que vocês acham? Sim. Por que nós precisamos ouvir sobre arrependimento? Porque existem muitas coisas que ainda não desistimos. Então, se não desistimos, como diz a Bíblia, se nós não fizermos a negação ou a desistência de algo feito no passado, se nós não fizermos ainda esta negação, se nós ainda não desistimos, se nós ainda não praticamos esse conceito de algo que está em nós e que precisa ser arrancado, nós precisamos ouvir ainda assim sobre o arrependimento. Então, o arrependimento é uma ferramenta que Deus criou para incluir pessoas no reino. Diga, o arrependimento é uma ferramenta espiritual que Deus criou para incluir as pessoas no reino. O arrependimento, igreja, é como uma chave que abre portas e uma chave de inclusão. O arrependimento é isso. Então o João estava abrindo o caminho para o Messias. Interessante que ele não estava preocupado com aplausos, né, irmãos? Ele não estava preocupado com ele. Ele dizia: aquele que vem após mim é muito maior do que eu, e eu não sou digno nem de tirar as sandálias do pé dele. Você vê que ele estava ali, mas ele estava dizendo, ele fazia grandes coisas, as pessoas paravam para ouvi-lo, as pessoas paravam para ouvir as mensagens que eram boas, ainda que eram mensagens de arrependimento e duras, mas as pessoas se sentiam bem ouvindo João Batista. Mas ele dizia: que ele cresça e que eu diminua. Você vê que a glória é só de Deus. A glória é só de Deus, irmãos. Como nós aprendemos aqui na oração do Pai Nosso, é o Pai que está no céu, é dele a glória. O nome dele que é santificado. Santificado é aquele que não há comparação.
é aquele que é acima de tudo, não há nada comparado ao que é santificado. Glória a Deus. E no deserto João dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele estava dizendo o seguinte: se vocês se arrependerem, vocês vão conseguir entrar no reino. O reino de Deus ele não consiste em palavras de sabedoria humana. Quando nós nos incluímos no reino, pessoal, Deus começa a trabalhar dentro de nós e começa a trazer entendimento a nós. O versículo de baixo diz assim, o versículo 3: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse. Em outras palavras, está dizendo: pessoal, eu estou aqui cumprindo uma palavra profética. Em outras palavras, estava dizendo: eu não estou aqui porque eu quis estar aqui, eu estou aqui por causa do propósito de Deus. Tudo que João estava fazendo estava dentro de um propósito. E quando é dentro de um propósito, até a mãe dele, que era estéril e velha, como diz a Bíblia em Lucas capítulo 1, ela se torna mãe na velhice. Quando todo mundo estava achando que ela ia ficar para a titia, Deus ele vem e cumpre o propósito. Irmãos, não se preocupe com o que os outros dizem, não se preocupe com aquilo que a medicina diz. Entenda uma coisa dentro do teu coração: entra no propósito. Porque se você estiver no propósito, o tempo não passa da maneira que você imagina. Porque a Bíblia diz que Deus ele restitui os anos que foram consumidos. Amém. O livro sagrado diz que então ele estava dizendo: eu estou aqui anunciado pelo que disse o profeta Isaías, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele era a voz que clamava no deserto. Irmãos, ele disse aqui: eu sou a voz que clama no deserto. Ele não pedia glória nenhuma para ele, só dizia: eu só sou a voz. O dia que as pessoas entenderem que ele levanta homens de Deus para preparar o caminho. Malaquias capítulo 1, a Bíblia diz que ele manda um anjo na frente para preparar o caminho. Às vezes você não consegue compreender que quando você vem a um culto, Deus ele usa o pregador, seja eu, seja os ministros, usa, porque é aqui que Deus te trouxe para você ser ministrado, e ele nos usa para poder só ser a voz, e você às vezes despreza a voz. O João estava dizendo: eu só sou a voz, eu só estou preparando o caminho, aquele que vem após mim é muito maior. Irmão, entenda que nós estamos aqui somente sendo a voz. Nós estamos aqui somente sendo a voz. Aquele que vem após nós, esse é que vai operar na sua vida. Entenda uma coisa dessa: nós só somos a voz. Às vezes nós queremos ser tão metidos, nós não, né? Os pregadores querem ser metidos. Para que isso? Você só é a voz. Para que aplauso se você só é a voz? Se a glória não é nossa, é daquele que vem após nós. Deus ele trabalha na vida daquele que crê. É por isso que primeiro ele manda a voz. É por isso que primeiro ele manda a palavra. Porque a palavra produz fé. E a fé te liga a Deus. Porque sem fé é impossível. E a palavra só vem por ouvir e ouvir a palavra. É por isso que João era a voz. É por isso que João era a palavra. Para produzir no coração das pessoas a fé, para dar a elas a possibilidade de inclusão no reino que ele estava trazendo. É isso que ele está dizendo. Porque é chegado, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus.
O João estava sendo uma voz antecessora ao que estava por vir. Entenda, irmão, que nós somos só a voz. Aquilo que nós estamos ministrando e a fé que está brotando dentro do teu coração é algo preparado por Deus para aquilo que está por vir. Receba esta palavra. Aquilo que Deus ele faz dentro do seu coração é algo que Ele faz porque Ele está por vir com coisas grandes. Ele trabalha com tempos e com propósitos. O João estava cumprindo um propósito. Ele nasceu com um propósito. Esse rapaz aqui, ele nasceu com um propósito. Eu gosto desta palavra, eu gosto da palavra de Deus, que Ele trabalha desta maneira. Olha o versículo de baixo, o versículo de número, ele diz que, primeiro, ele era a voz, 3, que clama no deserto. Versículo 4, endireitai as vossas veredas. Ele estava pregando, preparando o caminho. Ele estava, como diz a Bíblia aqui, preparai o caminho do Senhor, endireitando as veredas. Ou seja, o João ele veio na frente para abrir o caminho. O João veio na frente para dizer: pessoal, para vocês chegarem lá, vocês precisam seguir estas riscas aqui. Então, quando Deus manda o profeta, quando Deus manda o profeta na frente, é exatamente para dar a direção que você precisa. A palavra que você ouve do altar é direção de Deus para a tua vida. É endireitando as veredas, porque aquele que vem após nós é muito maior. É Ele que faz os milagres, mas Ele prepara o caminho. Até porque Ele não vai fazer nada com despreparados. Até porque para Ele fazer tem que crer. Quem concorda? Para Ele fazer tem que crer. E se não crer, não faz. Então primeiro Ele manda a voz. E às vezes Ele é tão bom que Ele é a voz que clama no deserto. Às vezes Ele chega exatamente na hora em que você está no deserto, em que a tua vida está muito difícil, em que as coisas estão bem complicadas. Você olha financeiramente, deserto. Olha no casamento, deserto. Olha na saúde, deserto. Olha para os filhos, deserto. E de repente Ele manda a voz que clama no deserto. E você fala: peraí, opa, ninguém vem aqui. Aqui é deserto, ninguém se preocupa, ninguém gosta disso. Mas tem uma voz aqui no deserto. Esse é o nosso Deus, irmão, que manda a voz no deserto. Diga glória a Deus. Ele manda a voz no deserto, onde ninguém quer ir. Aí Ele vai lá e fala. Ele vai lá e fala. De repente você está no deserto, mas também chegou a voz que clama no deserto para te dar está dizendo: sua voz que clama no deserto, preparando o caminho, porque aquele que vem após mim é muito grande. Receba esta palavra. A voz que clama no deserto chegou, e aquele que está vindo é maior. Diga glória a Deus. Aquele que está vindo está para fazer grande obra. A voz que clama no deserto. Deus mandou João o Batista. Ele falou: João, todos os sacerdotes, todos os profetas, eles pregam em Jerusalém. Eles estão no templo, eles estão cercados de políticos importantes, dos juízes mais importantes da corte. Eles estão lá com 72 juízes da corte. Eles estão lá com os saduceus. Eles estão lá com os fariseus. Eles estão com as pessoas influentes. Mas eu quero dizer uma coisa, João: eu não te chamei para você fazer o que eles fazem. Eu te chamei para você ser a voz do deserto. Vai pregar lá no deserto. Vai pregar aonde ninguém quer pregar, João. Vai lá e fala com aquelas pessoas, porque lá no deserto tem pessoas sofrendo. Mas se elas ouvirem a voz do deserto, elas vão se arrepender e vai chegar a elas o reino. Se as pessoas que estão no deserto, no lugar mais difícil da vida, estiverem sofrendo, estiverem angustiadas, se eles ouvirem a voz do deserto, João, e você vai preparar o caminho, depois eu chego e faço a obra. Diga glória a Deus. A
voz que clama no deserto. João não tinha nada que atraísse as pessoas a não ser o que ele pregava. A Bíblia Sagrada diz aqui que ele só saiu na frente para endireitar o caminho. Ele tipo assim, endireitava o caminho. Falava ao pessoal: olha, vem para cá. Olha, para cá é melhor. Esse caminho que você está indo não é tão bom. Vem para cá. Endireita o caminho, vem entre no centro. João só fazia isso. Ele só fazia as pessoas entrarem no lugar, estarem no lugar correto para receber aquilo que elas tinham direito. Muitas pessoas não vão receber, mesmo tendo direito, porque não estão ouvindo a voz do deserto. Ou porque as pessoas, ou porque os pregadores também só pregam, meus irmãos, as coisas da terra. As coisas da terra são importantes, mas o Senhor Jesus, Ele tem razão. Quem crê nisso? Amém. Provérbios 5, versículo 1, a Bíblia diz: inclina o teu ouvido à razão de Deus. Eu gosto desse versículo, porque eu sempre entendo e creio que Deus tem razão. Quando Ele diz: buscai primeiro o reino, é Ele que está dizendo. Ele é o sabedor de todas as coisas. É Ele que está dizendo: pessoal, prioridade é o reino. As outras coisas eu acrescento. E quem é que vai mudar isso? Quem é que vai impedir de acrescentar? Mas por que não tem acontecido? Porque nós temos buscado primeiras coisas. O reino tem ficado em segundo plano. Isso tem que mudar. Culto de Santa Ceia, peraí, tem que vir. Eu tenho outras coisas, mas eu vou. Você não vai, eu vou de manhã, eu vou à noite, a Santa Ceia, porque o primeiro é o reino. Eu preciso participar da comunhão. Eu preciso estar com Deus. Essa palavra é de Deus, né? E ele, o João, ele estava dizendo: direito o caminho. Quando Davi pecou, lá no livro de 2 Samuel capítulo 12, vamos ler isso? 2 Samuel capítulo 12, depois a gente volta aqui no livro de Mateus. Vamos falar sobre a restauração do altar. 2 Samuel capítulo 12. Segundo Samuel capítulo de número 12. Ok? Segundo Samuel 12, nós vamos aprender aqui com o nosso Deus sobre esses recados importantes: restauração do altar, restaurando o altar, restaurando o altar. Eu gosto desta palavra, restaurando o altar. A voz que clama no deserto. Deus é tão bom que Ele manda uma voz que clama no deserto. E muita gente que foi salvo, sabe aonde, irmão? Exatamente no deserto, porque alguém foi lá e anunciou no deserto. E aquela pessoa falou: peraí, ninguém vem aqui, mas tem uma voz que está clamando aqui no deserto. E essa voz está me inspirando. E de repente essa voz que a pessoa ouve no deserto é a voz que vai tirar ela do deserto. Quantos recebem esta palavra? Quando Davi pecou, ele cometeu 2 pecados graves, porque deixou de observar o mandamento. Ele cometeu 2 pecados graves, porque deixou de observar o mandamento. Não adulterarás, e não matarás. Nós aprendemos que no hebraico quer dizer não assassinarás. Foi o que nós aprendemos no domingo passado sobre o mandamento: não matarás. Apesar dele não ter, como diz o irmão Eudes perguntou, e é muito boa a pergunta, ele falou: pastor, o Davi matou Golias. Deus aprovou, Deus até ajudou ele. Mas o Davi, mesmo não tendo colocado a mão
em Urias, ele assassinou Urias. E quando ele cometeu esse pecado, diga, quando Davi e quando nós cometemos qualquer pecado, diga, o altar foi destruído. Quando nós cometemos um pecado, é como se o altar tivesse agora sido bagunçado ou quebrado. E aí, quando alguma coisa está quebrada, ela precisa ser refeita, ela precisa ser reconstruída. E não tem como reconstruir o altar, o templo do Espírito Santo, o nosso próprio eu, a nossa estrutura real espiritual, não tem como ela ser refeita se não houver arrependimento, que é um conceito de negação ou desistência de algo feito em tempos passados. E aqui no capítulo 12, a Bíblia diz que Deus ele manda o profeta Natã. Diz assim no capítulo 12, versículo 1 de 2 Samuel: e o Senhor enviou Natã e disse, e apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E o rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena ovelha ou cordeira, que comprara e criara, e ele a tinha como crescido, e tinha crescido com ele e com seus filhos. E ele comia do seu bocado, do copo bebia, e dormia na sua cama, no seu regaço, como filho. O pobre só tinha uma ovelhinha, o animal de estimação que ele bebia água no copo e dava para ele no copo, como se fosse um filho. É claro que isso aqui não aconteceu, é uma parábola. No versículo de número 4: e vindo um viajante ao homem rico, esse deixou de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu de maneira contra aquele homem, e disse: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Aqui o Davi estava fazendo o julgamento da sua própria causa, porque ele que estava sendo representando aquele homem que tinha tudo, ele tinha tantas ovelhas, mas ele foi e pegou a ovelha do vizinho e matou para dar para a visita. E o Davi falou: não é possível, digno de morte é este homem. E aí, irmão, por que essa palavra foi tão impactante que o Davi ele falou digno de morte é este homem? Por que foi tão contundente assim? Porque o altar precisa ser restaurado. E muitas vezes o altar só vai ser restaurado, como nós vamos ver depois, quando o João olhar para a cara dos caras e falar: raça de víboras. Ou seja, às vezes o altar só vai ser restaurado quando a palavra for dura. E nós precisamos entender que a palavra é dura mesmo. Sabe por quê? Porque o pecado não dá mole, tá, gente? Os problemas dão mole para a gente? Não dá. Eles são duros. Eles batem pesado. Então o João e o Natã, eles não estavam preocupados em passar o pano na cabeça de pessoas, passar a mão na cabeça de pessoas. Olha, eu vou devagar porque é o rei. Eu vou devagar porque é o fulano. Eu vou devagar porque é o Bertrano. Não tinha nada disso. Era paulada. Igual o
pastores que ficam passando a mão na cabeça do fulano e do Bertrano. O outro ele mete o pau, mas do fulano ele passa a mão na cabeça. Não pode ser assim. Nossa, aquele é empresário da igreja. Olha, aquele lá tem um dízimo grande. Vou pegar leve, senão ele vai sair da igreja. Que saia. Nós não dependemos de homens. Nós dependemos de Deus. Ou seja, nós temos que entender que somos a voz que clama no deserto. E se estamos clamando no deserto, às vezes o cara fica passando a mão num cara que está no deserto e que ele precisa sair daquele deserto, está no adultério, está numa situação difícil com família, está no crime, está na mentira, está, enfim, na omissão, e está precisando sair do deserto, mas o cara fica passando o pano molhado. Não pode. A voz que clama no deserto é dura. Arrependei-vos. Nós já falamos aqui, o arrependimento é uma ferramenta. Então, o que inclui no reino. Então o Natan, ele chegou aqui e falou: o reino, eu tenho que chegar manso, eu vou ter que contar a verdade, porque eu sou a voz que clama no deserto. Esse rei, o Davi, ele é rei, mas espiritualmente ele está onde? No deserto. Ele precisa sair de lá. Quem está entendendo a palavra? Ele precisa sair de lá. E para ele sair desse deserto, eu não posso passar a mão, eu tenho que contar uma história que vai mexer com ele. Essa história que o Natan contou mexeu com Davi, e ele disse: digno de morte é este homem, não é possível, ele é digno de morte. Aí o profeta diz aqui no versículo de número 6: pela cordeira tornará a dar quadruplicado. Olha o Davi dizendo aqui, pessoal, ensinando. Pela ovelha vai ter que dar duplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Quando Davi ficou irado e falou: esse homem é digno de morte, ele tem que dar 4 vezes mais. O Natan fala: você está dando uma regra, você está dando um veredito, né? Para os outros é fácil falar, mas essa palavra não é para os outros, não. Essa palavra é para você, Davi. Davi falou assim: o quê? A voz que clama no deserto. Então agora o Davi estava sendo ministrado, porque o altar precisava ser refeito. E o altar só vai, e muitas vezes o altar só vai ser refeito quando vir uma palavra dura de arrependimento. Você quer que passe o pano na sua cabeça, ou você quer uma palavra que prepara você para o reino? Quem quer o reino, diga glória a Deus. Então, muitas vezes é assim que vem a palavra que clama no deserto. Natan falou: Davi, esse cara é você. A Bíblia diz aqui no versículo de número 7, vamos ler então. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Deus dando bronca, Deus falou: Davi, eu te fiz tantas coisas. Eu dei para você até as mulheres que eram de Saul, são suas. E Deus falou: se isso não estava bom, ainda eu podia te acrescentar mais. Deus pode acrescentar mais. Então nós não precisamos matar a ovelha do vizinho. Nós não precisamos fazer aquilo que não deve. O altar, pastor, mas eu fiz o que não deve. Louvado seja Deus que sempre tem a voz que clama no deserto: arrependei-vos, porque aquele que vem após mim é muito maior. Se Deus está mandando a palavra de arrependimento, pode
ter certeza que está chegando o reino aí. Está chegando coisas grandes. Levanta sua mão e diga: eu creio nisso. Diga: eu recebo isso para a minha vida. Em nome de Jesus. Receba, irmãos. Se Deus está mandando a palavra de arrependimento, é porque está vindo coisas grandes por aí. Como diz aquela canção que nós cantamos: eu sei, já saiu a ordem lá do céu. E o Davi, irmãos, eu gosto dessa palavra. E Deus falou: Davi, não estava bom, mas eu podia acrescentar. Vamos voltar lá, Mateus 3, por favor, para a gente poder concluir aqui o nosso ensino de hoje. Mateus 3. Quantos compreenderam a palavra até aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Na quarta-feira nós estamos com uma campanha: Deus realiza sonhos. E nós começamos a falar de que forma Deus realiza sonhos. Quais são os caminhos que Ele usa para realizar? Quem tem sonhos aqui? Quarta-feira é para isso. Não desista do teu sonho porque a idade chegou, ou porque você acha que não tem mais jeito, ou por causa das frustrações. Deus realiza sonhos. Olha que interessante. O João capítulo 3, ele é a voz do deserto, versículo 4, né? E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Olha, nada a ver com aqueles que assumiam o sacerdócio após o Pai. Jerusalém, um cargo protegido politicamente e religiosamente, no conforto, com as roupas de linho fino, bem passada, usando os seus talites, que é aquela que o judeu usa, né? aquele manto. Olha a roupa que o cara ali vestia. Olha para você ver, irmão, que às vezes a salvação das pessoas está exatamente no avesso do que ela quer ver. Está exatamente no avesso. No deserto, você vestia, você imagina o cara vestido de veste de camelo naquele sar do deserto. Devia cheirar muito bem, né? Olha o cardápio do cara: gafanhoto e mel silvestre. Vê se ele estava preocupado, murmurando: nossa, que desgraça de vida, Deus me chamou para esse deserto excomungado. Nossa, meu Deus, o que tem para comer hoje? De novo gafanhoto e mel, eu não aguento mais isso. Não tinha guarda-roupa, ele tinha que se contentar com aquela roupa de camelo, um cinto, mas ele não estava preocupado com ele. Ele estava dizendo: aquele que vem após mim é que é importante, eu sou a sua voz. Glória a Deus por esta palavra. Eu sou a sua voz. João não estava preocupado com a roupa que ele vestia, se aquilo ia impactar as pessoas de forma boa nesse nível aqui. Ele não estava preocupado com ele. Ele dizia: eu sou a voz. E quem vinha a ele? Olha para você ver. Mesmo ele estando vestido de pele de couro, o que atrai as pessoas não é o que a gente veste. O que atrai as pessoas não é o templo que a gente tem. O que atrai as pessoas é o que é pregado.
Vocês não vêm aqui nesta igreja por causa da roupa que eu visto, ou por causa do tempo. Vocês vêm por causa da palavra de Deus. Amém. Ela que atrai vocês. Porque o homem pouco importa. O homem só é a voz. O que vem depois é que é o importante. Oh, meu irmão, isso é maravilhoso. Eu gosto dessa palavra. Já vou terminar, preciso concluir aqui, ainda falando sobre a restauração do templo. E depois você vê lá no Isaías 51, em Salmo 51, o Davi completamente arrependido. O que aconteceu? Ele ouviu uma palavra dura de restauro e depois foi restaurado. Ou seja, ele endireitou o caminho, voltou para o caminho. E depois Deus usou muito. Glória a Deus por isso. Diga, eu gosto desta palavra. Diga, eu creio nesta palavra. Versículo 5, é isso? Então, olha o cardápio do cara. Gafanhoto. Lá na Ásia o pessoal faz muito, né? Quem já viu esses programas na televisão que o pessoal faz, né? Na Ásia, eles fazem muito. Segundo quem já comeu, eu vi uma vez um pregador falando sobre isso, ele falou que quem já comeu disse que tem um gosto parecido com camarão, né? Tem gente que não gosta de camarão, né? Outro dia eu quis comer lagosta. Eu falei, não, um dia eu vou realizar esse sonho, porque para comer lagosta o sonho é ser realizado, né, gente? Porque é caro, né? Outro dia eu fui comer uma lagosta, aí depois eu falei, poxa, eu gastei tanto dinheiro para comer uma lagosta, foi um investimento. Eu falei, poxa, podia ter comido camarão, é a mesma coisa, é o mesmo gosto. O pessoal fala que tem um gosto parecido com o de camarão. Significa dizer que é nutritivo, né? Porque o cara no deserto só comia isso, junto com o mel, ainda pregava o evangelho. Esse tá lasqueiro, hein? Esse era a linha de frente, hein? Versículo 5, vem comigo. Iam ter com ele Jerusalém. Olha para você ver. Olha como que Deus é bom. Filho do sacerdote Zacarias. Ao invés dele ficar em Jerusalém no conforto, ele foi para o deserto. Mas quando Deus quer, irmão, ele leva onde ele quer. Ah, irmão, você está achando o quê? Seu pai cumpria lá, os outros cumprem lá. Você era para ter assumido o sacerdócio depois do seu pai, mas você está aqui no deserto. Fique tranquilo, que quando você é a minha voz, eu trago Jerusalém até você. Diga glória a Deus. Por isso que nós temos que continuar sendo a voz de Deus, irmão. Se nós continuarmos sendo a voz de Deus, Ele vai trazer Jerusalém, Ele vai trazer os grandes, vai trazer os empresários, vai trazer os pequenos, vai trazer, glória a Deus, vai trazer os políticos importantes. É assim que Ele faz. Vai trazer os seus filhos, vai trazer os seus netos. É assim que Ele faz. Tem que pregar o Evangelho, tem que ser a voz de Deus, mesmo comendo gafanhoto e mel. Isso representa as dificuldades ministeriais. É difícil, irmãos. Mas mesmo comendo gafanhoto e mel, nós precisamos ser a voz no deserto. Nós precisamos preparar o caminho para o reino. Deixa Deus te usar, restaure esse altar. Não fique contra o reino, não fique contra aquilo que te favorece, não fique contra a ideia que Deus Ele criou para te favorecer. Restaure o altar, volte a ser dizimista. Você que parou, você parou por causa dos homens, você não parou por causa de Deus. Você não parou de dar o dízimo por causa das coisas de Deus. Você não parou de fazer votos por causa das coisas de Deus. Você parou por causa dos homens. Volte, restaure o altar. Pare de sacrificar a ovelha do vizinho. Você não precisa de sacrificar a ovelha do vizinho. Você tem ovelha para sacrificar. E Deus é tão bom que Ele falou, se isso é pouco mais eu acrescento. Continue colocando no altar, restaure o altar, volte, perdoe, volte para o altar, volte a vir mais aos cultos,
Venha para os cultos, pare de ficar com medo de assombração. Ah, não vem de noite porque tem medo, pastor, do trombadinho roubar. Não, pessoal, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Vem para o altar. Eu gosto desta palavra. O cara comia melce e gafanhoto, a roupa dele era roupa de camelo, e Deus mandava Jerusalém ir até ele, toda a Judéia, e toda a província de Gessente ao Jordão, todo mundo ia lá para ouvir ele, irmãos. Quando tem palavra de Deus, não precisa ter conforto, não. Quando tem palavra de Deus, Deus manda e as pessoas se sentem bem, mesmo no deserto. Glória a Deus. É claro que nós queremos dar o conforto, e o conforto é melhor. Se nós estivéssemos aqui agora sem esse arzinho ligado, talvez você estaria mais sonolento ainda do que você já está, porque quanto mais quente, mais sonolência dá esse sentido. E o cara pregava no deserto, você imagina, depois de uma feijoada, pregando no deserto, aquele povo piscando duro, abre um olho e fecha outro. Você percebeu que quando está com sono, parece que está bêbado, né, gente? Quando a pessoa está com sono e não quer dormir, ela faz assim, ó. Fecha o olho, parece que está bêbado, né? Veja o que está escrito aqui para a gente terminar. Versículo 6: E eram por ele batizados no Rio Jordão, e confessando os seus pecados, ele pregava, as pessoas acreditavam, e falava: eu preciso fazer o que esse homem está mandando. Mas eles faziam o que João pregava, porque João falava para eles: se vocês fizerem isso, o que está vindo depois de mim é muito melhor. Irmão, vamos aceitar Jesus, vamos obedecer, vamos se arrepender, vamos ser fiel, porque o que está vindo depois disso que nós vamos praticar vai ser muito melhor, vai ser muito melhor para nós e para a nossa família. Diga graças a Deus. Quantos acreditam nisso? Versículo 7: vendo ele muitos, dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos